Opa, vamos para transformações gasosas, ok? Vamos lá então. Eu não consigo separar em termos de exercício. Isométrica, dá muito trabalho. Isométrica, isotérmica e isobárica. Eu consigo separar da diabática. Tanto que só vamos falar o livro, eu vou falar antes, né? O livro só fala da diabática lá na frente, beleza? Bem, então vamos lá, né? Eu vou ter que falar mais um pouquinho em 2 aulas, eu preciso de 2 aulas para falar um pouquinho de teoria, tá? Beleza? Porém, eu vou começar aqui, ó, nesse simuladorzinho aqui, ó, tá? Eu já adiantei uma temperatura inicial de 300 Kelvin, tá ok? Já adiantei aí, tá certo? Opa, deixando a gente de fora aqui. Já adiantei então algumas coisas, 300 Kelvin, já coloquei uma certa quantidade arbitrária aqui de partículas, ok? E eu tenho essas possíveis mudanças aqui, ó, tá certo? Bem, o que eu vou fazer agora é manter a temperatura constante. Até agora eu tinha feito o quê? Aumentado o volume, tá? Mantido o volume constante. Agora eu vou manter a temperatura. Na próxima aula a pressão, tá? E aí eu já consigo resolver na terceira aula muito exercício, tá? Bem, então vamos lá. Temperatura constante. Vou mantê-la a 300 Kelvin, que é praticamente a temperatura do ambiente, tá? Então o que vai ficar livre para mudar aqui? O volume vai poder mudar, tá vendo que já tem até uma alcinha aqui para puxar, tá? O volume vai poder mudar à vontade e a pressão, tá certo? A pressão vai poder mudar à vontade, beleza? Já estou num valor alto aqui, mas é, vou tentar aumentar a pressão, tá certo? Como? Mexendo no volume. Então eu vou reduzir o volume, tá? Pela metade. Pena que eu não consigo medir o volume aqui, mas vou tentar medir. Vou tentar colocar aqui, reduzir o volume, pelo menos para perceber a relação que existe entre eles. Quando eu reduzi o volume, tentei mais ou menos ali no olhômetro, jogar pelo menos para metade, né? Aí eu praticamente dobrei, estava 23, quase que eu dobrei a pressão. E mantive a temperatura constante, tá? Veja bem, se você tem um certo volume, tá aqui, ó. Ô, Carlos, deixa eu só Oi, te fazer uma pergunta. por favor, Você vai adiar, então, o simulado lá para a semana vou. do dia 12 de dezembro, para a Vamos, gente poder ter tempo de corrigir aquelas que a gente Mais ficou com simulados? dúvida? Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Então, aqui a pressão está aproximadamente 25, 24, tá? E eu fui lá e reduzi. Eu vou reduzir, tentar no olhômetro reduzir pela metade, só que imagina só, vamos pegar aí, vamos misturar um pouco de teoria cinética, que está nesse capítulo de vocês aí, que é o capítulo 6, a frente A6, que tá lá no finalzinho falando só um pouquinho e é muito importante. Eu vou ficar falando o tempo todo. Toda vez que eu achar um espaço eu vou falar sobre teoria cinética, que eu já tive experiência, né, com outros alunos que apresentaram dificuldade em algumas avaliações minhas, né, na teoria cinética. E dessa vez, nesse material desse ano, dedicaram um pedacinho ainda menor para a teoria cinética. Tá? Então eu vou explorar mais. Beleza. Aí, imagina que eu tenho. Eu não, esse gás que está aqui, ó, essas partículas que estão aqui, elas não podem alterar a temperatura. Então, quando eu reduzir o volume, o que elas vão ter que fazer para que. Vou tentar colocar mais ou menos a metade aqui. O que elas vão ter que fazer para a temperatura não aumentar? Aumentar a pressão para compensar, certo? Então, eu reduzi o volume, elas aumentaram a pressão, que é uma maneira, lá na teoria cinética que nós vamos ver lá, é uma energiazinha que dá para calcular através da pressão aqui, tá? Mas não é importante agora. Então, olha o que aconteceu. Eu reduzi, inclusive eu reduzi o máximo, eu não consegui reduzir mais do que isso. Ou seja, eu estou na pressão máxima, quase o dobro, quase 50 atm, certo? Então percebi que volume e pressão são as únicas grandezas inversamente proporcionais aqui, entre essas aqui que eu vou lidar, tá? Ela é inversamente proporcional, olha lá. Já dobrei o volume praticamente, já caiu quase que pela metade, 25 atm, ok? Então eu percebi que são inversamente proporcionais, certo? Se eu passar pelo Excel,
Todo mundo está vendo o Excel aí agora, tá, né? Se eu passar pelo Excel, eu vou perceber um tipo de gráfico, tá? Aí eu quero fazer o seguinte, vamos concentrar numa coisa de cada vez aqui, tá? Por exemplo, se eu tenho um volume maior, eu preciso de um quadradinho só. Se eu diminuir um pouco o volume, eu já preciso de dois para equilibrar aqui, ó. Eu preciso aumentar a pressão. Senão sobra para a temperatura. E eu não quero que sobra. É uma transformação isotérmica. Se eu reduzir ainda mais o volume, eu tenho que aumentar mais ainda a pressão. Tripliquei os quadradinhos aqui. E assim por diante. No meu volume aqui mais reduzido, mínimo possível, eu já tive que aumentar bastante os quadradinhos. Que é para quê? Eu tenho que compensar. Se eu reduzir o volume, eu tenho que aumentar a pressão para compensar para a minha temperatura, esse termômetros em vermelho aqui, ó, manter sempre o mesmo valor. Que de acordo com o meu simulador lá, ele é 300 Kelvin, tá? Se eu for olhar de forma qualitativa o meu gráfico, tá? Eu percebo que maior volume, eu achei bem visual, o gráfico, tá? Ele mostra a situação física e o gráfico, né? As duas coisas. Se você tem um volume maior, você tem uma pressão menor, tá certo? Se você reduz o volume, você aumenta a pressão. Se você reduz ainda mais o volume, você aumenta ainda mais a pressão e assim por diante, até você ter o volume mínimo lá na frente e ter uma pressão máxima, certo? Então vocês já perceberam que é inversamente proporcional. Se eu começar, sei lá, com a pressão 1 aqui e um volume 6 unidades arbitrárias, o que vai acontecer? Eu vou lá e dobro a pressão. Se eu dobrar a pressão, eu tenho que dividir por 2 o volume. E assim por diante. Se eu triplicar a minha pressão, eu tenho que dividir por 3 o meu volume. É dividir por 3 o lá de cima, tá? É o lá de cima. Eu peguei 1, multipliquei por 3. Pressão, tripliquei. Aí eu vou dividir por 3 o meu volume. Ou seja, colocar 2 aqui. Já está aparecendo uma coisa querendo virar curva aqui, né? Se eu quadruplicar em relação ao primeiro valor a minha pressão, eu vou dividir o meu primeiro volume lá, ó, vou colocar para ficar claro aqui, ó, vou dividir por 4, 1,5, e assim por diante. Aqui eu vou colocar, por exemplo, 5, do lado aqui o meu volume, eu vou dividir o meu volume inicial por 5, e assim por diante. Então, é a única grandeza das 3 transformações iniciais que eu vou mostrar, tá? Eu mudo lá no finalzinho da diabática. Essas 3 primeiras, que é isométrica, isotérmica e isobárica, as únicas que são inversamente proporcionais são essas aqui. Que é tranquilo de entender, porque se você apertar todo mundo numa salinha minúscula, o volume vai ficar apertar todo mundo na salinha, a pressão vai ficar insuportável, né? Então, é isso que vai acontecer. Se eu multiplicar por 6, e o outro lá, eu pegar o 6 lá e dividir por 6, eu vou ter meu gráfico todo bonitinho e uma curva. Então eu percebi que é inversamente proporcional. Tranquilos? Bem, agora eu vou para a continha, tá? Vou pôr uma continha aqui, que é uma análise que eu sempre vou fazer e é o que eu vou cobrar, tá? É o que eu vou cobrar em avaliações aí, é isso, tá certo? Só que a próxima avaliação é só de marcar, então vai ter muita teoria. Esse assunto é de muita teoria, tá? É um assunto que eu peço a dedicação aí de todo mundo. É a turma muito dedicada, eu sei. Eu falo assim, uma atenção diferenciada, porque é uma das matérias de física teórica que tem muito raciocínio. Aí se eu dobrar isso, o que acontece com o outro? Dobra também ou divide por 2? Então é muito raciocínio, né? Ela contribui muito para o desenvolvimento intelectual mesmo nosso, que é o propósito da física, é esse. Beleza, então. Então eu tenho aqui aquela situação lá, tá? Só que está sem o gráfico aqui, perdão, olha só para esse aqui do lado. E eu vou fazer algumas análises. Por exemplo, o que eu vou analisar aqui? Eu percebi que a temperatura, né, lógico, a temperatura é constante, tá? Se a temperatura é constante, sobrou para quem mudar, para quem variar? Bem, se vira a pressão e o volume para variarem. É o que vai mudar, tá? Então, só que eu percebi também, que eles são inversamente proporcionais. Se eu aumento um, eu diminuo o outro,
E eu consigo entender isso porque se eu pegar uma seringa, tampar o finalzinho da seringa e tentar apertar o ar que tá lá dentro, chega uma hora eu nem consigo mais. Porque a pressão fica tanta que eu não consigo vencer essa pressão. Então, essa daqui é a relação mais importante que tem, tá? Nessa transformação é essa aqui. Beleza? Então tá aí. Ótimo. Então, vamos mais outra coisa que eu posso analisar. Eu vou continuar analisando assim, acho que é mais fácil. Se a temperatura não vai, ela é constante, ou seja, não há variação da temperatura, tá? Aí, e aplicando a primeira lei da termodinâmica, tá? Se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, o que significa, gente? Aplicar a primeira lei da termo. Aplicar a primeira lei da termo significa. Opa, foi mal, caiu. Beleza, amigão? Não, a internet esses dias tá ajudando, não. Então, o que significa aplicar a primeira lei da termo? É lembrar da conservação de energia. Ô, gente, esse padrão aqui, isso aqui é quase uma receita de bolo. Eu vou fazer isso o tempo todo, tá? O tempo todo. Então, aplicar a primeira lei da termodinâmica é o quê? É imaginar que o calor que você ganha ou perde pode ser utilizado para duas coisas: para realizar trabalho e para variar energia interna. Aí eu pergunto, quem é essa camaradinha aqui, ó? Volta, né? Quem é energia interna? Minha energia interna é energia. Essa variação de delta U, variação da energia aqui, é a variação da energia cinética. Ou nesse caso, será mais conveniente pensar, né, variação da energia térmica. Tá? Essa teoria cinética aí do livro de vocês. Então, olha só. Se não há, gente, variação de temperatura, consequentemente, não há, tá? Não há variação de energia térmica. A variação de energia térmica é zero, tá? Então significa que esse carinha aqui, ó, o delta U, é zero. Isso implica em quê? O que significa isso então? Que todo o calor que o cara está ganhando, por exemplo, ele vai ser usado só para quê? Para realizar trabalho. Porque eu não tenho variação de energia interna. Nesse caso da isotérmica. A temperatura ficou, no meu exemplo lá, 300 Kelvin o tempo todo. Essa linha de temperatura aqui. Ó. Então, significa que o meu delta Q, tá? Ele é igual ao calor. Então, isso implica em mais coisas ainda, né? Ou, por exemplo, se eu ganhar calor for positivo, o meu trabalho também é positivo. Aí você fala, Carlos, e daí? Daí, tô com fome, quero almoçar. Não entendi. Então significa que se o trabalho é positivo, a variação do volume é positiva. Tá certo? O nosso camarada aí, tá? O nosso gás, ele sofreu uma expansão. Ok? Ele sofreu uma expansão. Então isso aqui significa que foi uma expansão. Chama expansão térmica. Ou melhor, vamos fazer do jeito certo. Isotérmica. Tá certo? Isotérmica. Tá? Isso se eu ganhar energia. Se eu ganhar energia, é isso que vai acontecer. Ok? Porém, e se eu perder? Vamos analisar. Se eu perder a energia, for negativa, o meu trabalho também vai ser. Porque só tem os dois na fórmula. Só sobraram os dois na fórmula. Se eu perder calor, eu vou trabalho negativo. O que significa um trabalho negativo? O meu gás reduz o volume. É uma compressão, ok? É uma compressão isotérmica.
ok? É uma compressão isotérmica, certo? Então tem a expansão, se eu for pensar no gráfico subindo. Subindo aqui, ó. Opa. Subir significa um volume aumentando. Olha o volume onde que está aqui. Então subir aqui é uma expansão. Tá? Uma expansão. Subir é uma expansão. Quando eu estou subindo aqui, ó, aumentando o volume, eu estou diminuindo a pressão. Agora, se eu estiver descendo, que é uma compressão, estou diminuindo o volume, compressão, aí a minha pressão aumenta. Então, na expansão eu subi, meu volume aumentou. Meu volume aumenta nesse sentido aqui, ó. Né? Então, minha pressão diminuiu. Eu aumentei o volume, minha pressão diminuiu. Quando eu faço o contrário, eu vou descendo aqui, diminuindo o volume, que é compressão, comprimindo, a minha pressão aumenta. Tá certo? E a temperatura não muda em nenhum momento. Em nenhum momento. Tá certo? E a última análise é o PV sobre T. Né? Se eu pegar aqui, qual que é no ponto A aqui até o ponto B, por exemplo, né? Eu vou olhar do ponto A, o que acontece até chegar no ponto B. O que acontece com a pressão, o que acontece com a temperatura. Eu posso cortar a temperatura da fórmula, porque ela não vai mudar nessa transformação. A única coisa que eu não vou poder cortar, né, é a pressão de ar vezes o volume de ar, perdão, tem que ser igual a, pressão de B vezes o volume de B. Tá certo? Essa aqui que é a minha formulazinha. Então, o que eu preciso saber de uma transformação isotérmica? Tá? Quando a gente pega a seringa, coloca um pouquinho de café lá e puxa, né? Nós já fizemos essa experiência, se eu não me engano, lá em hidrostática, lá no ano passado. Era um tipo de transformação isotérmica. Né? Quando a gente faz isso, a gente nota que o café ferve, né? Porque a gente está variando a pressão e o volume dele. Então, o que eu preciso saber sobre transformação isotérmica? Naturalmente que temperatura é constante, não tem variação de temperatura, não tem energia interna. A energia interna é zero ou energia térmica, tanto faz. O que sobrou para a fórmula? Sobrou apenas calor igual a trabalho. Isso implica em que, se eu ganhar calor, eu realizo trabalho, é uma expansão, o volume aumentou. Se eu perder, imagina o gás perdendo. Se ele perder calor, como é que você perde calor, gente? E não pode diminuir sua temperatura ou aumentar. Não pode fazer nada com ela. Você perde calor e não pode diminuir a temperatura. A tendência quando a gente perde calor é diminuir a temperatura. Isso não pode acontecer. Se não pode acontecer, o gás é obrigado a fazer o quê? Vou ter que comprimir. Então ele sofre uma compressão isotérmica. Já que você está tirando calor dele, ele passa a ocupar menos espaço para a temperatura dele não mudar. Se ele insistisse em querer ocupar o mesmo espaço, com você tirando calor dele, a temperatura dele ia mudar. Como isso não pode acontecer, ok? Ela tem que ser constante, ele é obrigado a reduzir o espaço que ele está ocupando, né? Para não ter variação na temperatura. E a formulazinha é essa daqui. Faz sentido isso? Bem, se eu pegar a pressão, a formulazinha no final aqui, ó. Se eu pegar a pressão no ponto A vezes o volume do ponto A, pena que não tem valores aqui, né? Vai dar quanto? PV. Multipliquei os dois aqui. Beleza. Aí eu pego e comparo com B. Se eu pegar o volume de B, que é V sobre 4, vezes 4, o que vai dar? A mesma coisa, né? Porque você vai pegar 4P, que multiplica V, dividido por 4, vai simplificar, vai continuar quanto? PV. Então, essa fórmulazinha, ela quer dizer isso, que essa transformação só é isotérmica, tá? Se você bater o olho no gráfico,
e perceber que os pontos, toda vez que você multiplica os pontos aqui, ó, o ponto A dá a mesma coisa do C. Aí você vai lá, dá a mesma coisa do D, dá a mesma coisa do B. Aí beleza, a transformação é isotérmica. Beleza? Então eu fiz a análise do que está constante, o que está variando e como que está variando. Inversamente proporcional. O gráfico que vocês viram de isométrica, isovolumétrica, que é a mesma coisa, era uma reta. Isotérmica, uma curva. Isobárica, que é a próxima, uma reta. Então a única que tem curva é essa daqui, tá? Porque são inversamente proporcionais essas duas grandezas. Apliquei a minha primeira lei da termodinâmica, tá certo? E fiz um balanço energético. Percebi que todo o calor está sendo usado para trabalho. Se você ganha, você realiza trabalho. Se você perde, você sofre o trabalho. Tranquilos? Beleza? Todo mundo feliz? Todo mundo de acordo? Oi. Carlos, Oi, pode perguntar. eu não entendi direito como que pode ter calor. É... Tá me escutando? Agora eu tô. Ah, tá. Eu não entendi direito como vai ter, tipo, mudança de calor e não vai ter de temperatura, porque calor não é transferência de temperatura. Sim, sim. Sua pergunta é pertinente. Sua pergunta é pertinente, nós vamos responder ela agora. Trava, amigão. Aqui tá até mais fácil de entender aquele que eu falei que o PV, opa, que o PV de um ponto é igual ao outro. Aqui tá até mais fácil de fazer isso, ó, né? Que eu falei que o PV de qualquer ponto, a gente fala A e B, mas a gente fala A e B, mas qualquer ponto que você pegar no gráfico, que é isotérmica, sempre vai dar a mesma coisa. Está um pouco relacionado com a perguntinha aí também, né? Então, quando eu multiplico pressão vezes volume, sempre dá o mesmo resultado. 1 vezes 6, 2 vezes 3, 3 vezes 2, 4 vezes 1,5 e assim por diante. Qualquer multiplicaçãozinha que eu fizer aqui, eu vou perceber que o PV de qualquer um desses pontos aqui, ó, são todos iguais, mostrando que a transformação é isotérmica, tá? Aí vem a pergunta importante. Como que você, né, vai lá, faz, ganha calor, ou até mesmo perde o calor, e a sua temperatura não muda, né? Sua temperatura não muda, tá? Aí eu acho que eu senti a necessidade de falar um pouquinho de energia, de energia aqui. Aí eu apliquei a primeira lei e vi que a minha energia interna não vai mudar. Não pode mudar porque a temperatura não mudou, não há variação. Então sobrou, o que sobrou? Todo o calor que eu ganho, eu tenho que realizar trabalho. O que é realizar trabalho? Realizar trabalho é variar, de certa forma, a energia, né? Opa, começa a fazer sentido. Eu ganhei um certo calor, uma certa energia, e se eu não usar essa energia, tá? É inevitável a minha temperatura não mudar. Como que a minha temperatura vai ficar constante se eu estou ganhando calor? A pergunta foi mais ou menos essa, né, Luiz? É isso, aí, Aham. é isso que não está batendo, né? Aí, beleza. Então, se você ganha calor, você é obrigado a realizar um trabalho positivo. Você é obrigado, na verdade, consumir essa energia antes que ela tente, né? Tente mudar sua energia interna e tudo que eu falei até agora vai por água abaixo. Aí eu não consigo manter mais a temperatura porque minha energia interna, na verdade, é térmica. Eu vou acabar mudando a temperatura desse jeito e eu não posso. Então, o trabalho, quando ele é positivo, né, ele representa uma expansão do nosso gás, ok?
E, rapidão, essa expansão, nessa expansão, né? Durante essa expansão, estão vendo o meu simuladorzinho aí? Durante essa expansão, tá? Ô caneta, ajuda aí. Durante essa... Travou, só um minuto. Aí o que acontece? O trabalho positivo. Eu vi lá, foi trabalho positivo. Beleza, a princípio, né? Ganhei. É mais difícil a gente entender que ganhou e então vou colocar aqui numa situação. Aqui. Bom, aí eu tô lá, ganhei. Imagina que esse gás aqui, ele acabou de ganhar energia. Todo mundo tá vendo o gás aí, né? Ele acabou de ganhar energia. Bem, por que não vai aumentar a temperatura? Porque o gás vai usar essa energia para empurrar esse êmbolozinho aqui, ó. Então, essa energia que ele ganhou, para que a temperatura não aumente, ele vai lá e empurra, ele gasta essa energia. Né? O gás empurra o êmbolozinho aqui, ó, para o volume aumentar. Porque o volume aumentou porque o gás empurrou o êmbolo. Tá certo? Então, durante essa expansão, o gás gastou aquela energia que ele ganhou. Tá certo? Ele foi lá e conseguiu consumir essa energiazinha que ele ganhou aqui, esse calor que ele ganhou, realizando esse trabalho positivo e expandindo. Ficou melhor agora? Aham, ficou. Ficou, né? Obrigada. E o contrário? Então vamos lá. E o contrário? O contrário é o quê? Perder energia, né? Eu ter que ser obrigado a liberar energia. E como eu vou perder energia, meu trabalho vai ser negativo. Ué, então tá. Tô vendo um saldo negativo aqui de energia. Por que que minha temperatura não diminui? Tá certo? Bem, aí eu de novo, e agora deu certo, vou lá no meu êmbolo. Tá certo? Eu vou lá, falei que deu certo, não deu não. Aí eu vou lá no meu êmbolozinho e agora eu vou tirar a energia do meu êmbolo. Só que para tirar a energia do meu gás, né, é trabalho negativo. O que é trabalho negativo? O volume diminuir. Então eu vou lá e tiro energia daqui. Como eu tiro energia daqui, a tendência... outra coisa importante aí, tá? Senão a gente vai ter dificuldade mesmo para entender algumas coisas. Daqui pra frente, tá? Não tô falando que as perguntas até agora foi por causa da edição. Ó, a gente fala assim, gente, mas a temperatura não mudou. A pressão é constante. Bem, quando você tira energia daqui, a pressão aqui dentro tende a fazer o quê? Diminuir. Quando você tira a energia daqui, você diminui a pressão. Aí, como diminui a pressão, o que acontece com a vizinhança, com a pressão do lado de fora aqui? Vai lá e empurra o gás. Então, como você foi lá e tirou a energia do gás, opa, tô com saldo negativo aqui. Alguém me ajuda aí, senão minha temperatura vai diminuir. Aí a vizinhança percebe que aqui tiraram energia daqui, diminuir um pouco a vibração momentaneamente das moléculas. Ou seja, diminuíram momentaneamente, muita atenção nisso aí, a energia interna aqui. Caso não é isotérmica, não pode diminuir não. Momentaneamente diminuiu, aí a vizinhança do lado de fora percebeu, opa, o gás lá está fraco. Deixa eu ir lá comprimir ele, que ele diminuiu a pressão. Aí quando faz isso, o que acontece? Quando a vizinhança empurra o gás, ela exerceu uma força sobre o gás. Então a vizinhança, o ambiente aqui, transferiu energia para o nosso gás. Aquele saldo, né, que seria negativo, lá da nossa compressão lá, que eu estava imaginando que o gás perdeu energia, aquela possível saldo negativo que iria realmente diminuir a temperatura, rapidamente o sistema vai lá e se equilibra de novo. Corre lá e fala, opa, a pressão aqui diminuiu, eu vou empurrar o gás, né, e o gás vai ficar mais apertado aqui. E eu, de certa forma, como eu empurrei o gás aqui, ó, eu transferi um pouquinho de energia para ele. Para quê?
Aquele mesmo energia que ele perdeu, eu corri lá e dei para ele, para a temperatura dele não mudar. Ok? Então, é uma série de processos que vai acontecendo durante a transformação. Né? Porque a gente tem mania de achar que a transformação é assim, né? Um passe de mágica. Não. No, tem uma perturbaçãozinha lá no início. Tá? Tem um probleminha lá no início. Tá? Acontece um probleminha sim no início lá. Uma perturbação que o sistema tenta reequilibrar. Tá certo? Então, o que acontece? Quando o zoom ajuda, o resto não ajuda, né? Aí, vamos lá, canetinha. O que acontece? Esse possível saldo negativo aqui de uma energia que foi embora, né? Para que isso não aconteça, eu vou lá, sofro um trabalho. Eu sofro trabalho, sofrer trabalho, ter o volume reduzido, né? Ter uma variação negativa do volume, sofrer uma compressão, é porque alguém me empurrou, alguém me apertou. E alguém me apertar significa que alguém transferiu energia para mim. Então, aquela energia que eu perdi momentaneamente ali foi compensada com com a vizinhança que foi lá e atuou sobre mim. Aqui, ó, à medida que o volume aqui foi aumentando, ele foi aumentando porque alguém do lado de fora aqui, ó, foi tirando os pezinhos. Aí, senão o gás não expandia, entendeu? Imagina o contrário. Você ir colocando os pezinhos significa que você está fazendo força. Então você está transferindo energia para o gás. Então aqui sempre tem, dependendo do sentido que você imaginar, você tem. Quando o gás expande, o gás momentaneamente diminui aquela energia que ele ganhou. Quando o gás contrai, né, ele ganha da vizinhança um pouquinho de energia, já que ele estava perdendo. Ficou mais claro aí, galera? Ficou. Ficou, não ficou? E aí eu fiz a análise completa. O PV, né? Opa. O PV, que é característico lá da transformação isotérmica, o PV não pode mudar. O que é isso? Multiplicar a pressão pelo volume não pode mudar, e eu vi na tabela que não mudou. A energia, que toda energia que eu ganho eu perco vira trabalho, né? E entendi quando que a energia tende a aumentar, né? Você corre lá e gasta na forma de trabalho, e quando a energia tende a diminuir, você acaba ganhando energia para uma coisa compensar a outra, certo? Então, para encerrar mesmo, né? Que o Zoom hoje está assim, deve ser aniversário do Zoom, ele está dando de parabéns, de presente para a gente, um tempo aí. O que nós já estudamos, tá? Eu vou ser resumido aqui. Transformações. Transformação isométrica, que é o volume constante, tá? E transformação que eu acabei de ver aqui agora, isotérmica, tá? Isotérmica. No que eu fiz isso, eu já observei algumas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, na primeira, aplicando a primeira lei da termodinâmica, o calor o calor que eu recebo pode ser usado para o trabalho e pode ser usado para energia interna. Porém, como ela é isométrica, ou seja, o volume é constante, quer dizer que o gás não expande nem contrai, ou seja, não realiza trabalho. Então eu já estudei que todo o calor que eu ganho na isométrica, isovolumétrica, a mesma coisa, ele é usado para energia interna. Tá? Ele é usado para isso aqui. Beleza? E acabei de estudar agora, aplicando a mesma lei, mas para isotérmica, que a temperatura é constante, que o que é zero, na verdade, essas são as transformações mais importantes, é que alguma coisa é zero. É as que mais caem, tá? Eu descobri então que todo o calor
que eu ganho ou perco é usado exclusivamente para a realização ou sofrimento, né, de trabalho. Eu tenho que explicar para onde que está indo o calor que eu estou usando, galera. Tá? E aí eu vi que na isométrica foi usado para energia interna. E energia interna significa o quê? Energia interna significa, quando você pode variar a energia interna, como na primeira transformação, significa variar a temperatura, significa variar a pressão, só não pode variar volume, tá? E na isotérmica agora, realizar trabalho significa o quê? Realizar trabalho significa variar volume, ou positivo ou negativo, e consequentemente variar pressão, só não posso variar temperatura, que é constante. Beleza? Tranquilos? Aí a próxima aula eu vou estudar a próxima transformação, tá? Que é isobárica. Tá? Isobárica. Então na próxima semana eu vou estudar isobárica e resolver exercício das 3. Que aí eu já consigo resolver exercício das 3. Beleza? Isobárica é pressão. Só fico falando que vai acabar, mas vai, viu? É pressão constante. Tá? Calor que eu ganho ou deixo de ganhar depende do calor? Da pressão? Não. Então vai ter calor. Trabalho. Pressão é constante. Tem trabalho. Lembra que trabalho é o quê? Pressão vezes variação do volume. A pressão pode ser constante. Ninguém está implicando que ela não é, não. Ela pode ser constante. Ela não pode ser zero nunca. E o volume obrigatoriamente tem que variar. Por isso que tem situações que não tem trabalho, né? Que foi a primeira lá, ó, trabalho é zero. Mas ninguém falou nenhuma restrição, ninguém colocou nenhuma restrição sobre a pressão. Pode ter pressão, sim. Tá? Então, na isobárica vai ter trabalho? Vai. Na isobárica a temperatura vai mudar? Mas se eu falei com você que a pressão não vai mudar, então sobrou para quem mudar? Sobrou para a temperatura mudar e sobrou para o volume mudar. Podem mudar à vontade. Bem, se o volume pode mudar à vontade, tem trabalho. Se a temperatura pode mudar à vontade, tem variação de energia interna. Então eu vou falar com muita calma na próxima aula que essa transformação é uma das que menos cai. Por quê? Porque nada é zero. Você tem tudo. Tá? Ela costuma cair um pouquinho menos, porque você não tem tanto o que discutir sobre ela, porque ela tem trabalho, tem energia interna. As outras têm algumas exceções aqui, ó. Algumas coisas você tem que ficar atento. Por isso que elas caem tanto, né? E essa daqui não. Beleza? Tranquilos? Todo mundo beleza? Todo mundo tranquilo? Todo mundo feliz? Bem, então tá aí, ó. O que já foi falado até hoje, tá? Sobre transformações, foi transformações isométricas, que eu percebi que bonitinho, que pressão e temperatura são proporcionais, ok? Tudo bonitinho e tal. À medida que eu vou dobrando, aumentando um, o outro também aumenta. E hoje, na aula de hoje, foi sobre transformação isotérmica, onde não, eles são inversamente proporcionais, diferentes da anterior, né? Pressão e volume são inversamente proporcionais. À medida que eu dobro um, o outro eu divido por 2, se eu triplicar eu divido o outro por 3 e assim por diante. Beleza? Tranquilos? Então isso aqui encerra a aula de hoje, mas ainda falta transformações isobárica, né? Que eu falei no finalzinho aí, uma coisinha de nada. E a última transformação é a diabática. A diabática eu vou adiar um pouquinho, tá? Para resolver bastante exercício sobre as 3. Vamos ver que é super simples, tá? E tranquilo. Beleza? Abração.